Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos conversar sobre X-Men Lendas. Chegou nas bancas o volume 3 desta HQ que prometia explorar os plots não desenvolvidos dos anos 80, dos anos 90 e trazer de volta grandes nomes. Será que deu certo? No terceiro volume a gente tem de repente um gostinho de que nem sempre a nostalgia salva. Mesmo com nomes como Chris Claremont, Fabian Nicieza e Walter Simonson envolvidos, às vezes as histórias ficam bem abaixo das expectativas. Mais detalhes depois da vinheta. X-Men Lendas é um título que nasceu com o DNA de se sustentar em cima da nostalgia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a proposta desse quadrinho era explorar os plots não desenvolvidos e abandonados ou esquecidos lá dos anos 80, lá dos anos 90 e de certa forma nos entregar ali uma revisita, uma oportunidade de rever velhos conhecidos, de matar a saudade ou mesmo de saciar a nossa curiosidade de algumas histórias que não foram levadas adiante na época, né? O fato é que durante os dois primeiros volumes, a despeito de uma ou outra derrapada, as histórias até eram interessantes, como a que explorava o destino de Adam X, um dos irmãos Summers, ou mesmo aquela que mostrava um pouco da dinâmica do X-Factor antes da... o X-Factor liderado pelo Destrutor, quando eles eram aliados ali do governo americano e pela Valerie Cooper e tudo mais. Uma fase bem interessante da equipe, inclusive a arte foi muito adequada à proposta. E na sequência a gente teve uma revisita àquele que é um momento icônico do Wolverine dos anos 90, onde ele começa ali a se aproximar da Jubileu e os dois se tornam uma dupla, e nas mãos do Larry Hama foi uma história que deu aquele gostinho de olha como o Wolverine era bacana, durão, e lembrava aqueles brucutus dos filmes de ação dos anos 90, teve muita porrada e tal. Ok. O fato é que essa fórmula de revisitar arcos não concluídos e tudo mais, me parece que derrapou geral nesse terceiro volume. E é um volume que, apesar de reunir uma história especialmente, eu diria que interessante para... Ok, não chega a ser uma história boa, as outras três são muito abaixo do que vinha sendo produzido e dá aquela sensação de que nem sempre matar a saudade vale a pena, né? Ou sustenta por muito tempo uma série como essa X-Men Lendas. X-Men Lendas é uma edição em capa cartão, com suas 104 páginas e com preço de capa de R$ 24,90, tá? Já foram lançados esses 3 volumes aqui. Essa terceira é a mais fininha das 3. E o que temos aqui são 4 histórias, das quais eu só gostei da primeira. A primeira história é o Oitavo Círculo. A segunda é Monstros, a terceira é Começar de Novo e a quarta é Pela Vida. A história Oitavo Círculo é justamente uma história onde o Fabian Nicieza explora um dos maiores vilões do Universo X, que é o Senhor Sinistro. E nessa história, nessa exposição aqui, nós temos exatamente um evento que acontece que encaixa cronologicamente com a história que foi publicada aqui em Fabulosos X-Men número 8, se eu não me engano, que é uma história onde o Gambit, a Vampira e o Fera vão visitar o orfanato onde o Gambit foi criado, algo assim, que na verdade é uma fazenda, é um laboratório do Senhor Sinistro. Na época eles estavam investigando alguma coisa relacionada com o vírus legado. E aqui mostra que o Senhor Sinistro estava naquele laboratório fazendo um dos seus experimentos. E que experimento era esse? Um experimento de clonagem onde ele usava ali seu conhecimento científico para trazer grandes mentes, grandes nomes, grandes personagens do universo Marvel e da história da humanidade
para dialogar com ele e conversar sobre genética. Então era uma forma dele fazer um workshop com figurões, sem necessariamente estar com as pessoas, com os titulares ali. Ele estava só com os clones. E é legal ver como os clones vão reagindo à medida que a conversa ela evolui e eles descobrem a verdadeira natureza deles, né? Isso remete sim ao que a gente aprendeu a conhecer do Senhor Sinistro como um personagem bastante cheio de planos dentro de planos, e essa parte é legal. A outra história, a história Monstros, ela junta o submundo, né? Que são os 4 Cavaleiros do Apocalipse lá dos anos 80 com os Morlocks e um pouco dos Novos Mutantes. É uma história bem bobinha, assim, sem lugar nenhum. Tenta explorar ali a figura do Caliban, que é um dos Cavaleiros do Apocalipse, que era um ex-Morlock e depois entrou para X-Force. Mas eu realmente não encontrei uma conexão entre essas histórias que justificasse sequer elas terem sido escritas. E por fim, a gente tem uma história que é do Chris Claremont, que sempre que a gente vê o nome do Chris Claremont envolvido com os X-Men, né, gera uma expectativa dele recobrar aquela época de ouro onde ele escreveu coisas como O Dia do Futuro Esquecido, Deus Ama, o Homem Mata e a Saga da Fênix. Mas o que a gente tem aqui é algo muito distante disso, uma história que tenta justificar o porquê que o Noturno e a Lince Negra resolveram fundar o Excalibur, né, com um pouco de intervenção da Mística e uma participação da Sina, tudo muito jogado, tudo muito aleatório, realmente um dos quadrinhos mais tristes, chatos, bobos que eu li esse ano e que, ao meu ver, decreta para mim, pelo menos, o fim dessa coleção, tá? O lado bom de ser um produtor de conteúdo ou um colecionador independente que faz aí as suas aquisições e fala daquilo que a gente gosta ou não sem ter limitações, é que eu posso dizer claramente que assim, o número 1 e 2 dessa série é o tipo de material para fã velho matar a saudade, mas que chega nesse volume 3, fica muito claro que é um caça-níquel bem de segunda linha. Para completar, essa edição minha ainda veio com o verniz aqui da capa totalmente deslocado. Vocês não vão, acho que, conseguir ver, mas está bem deslocado. Das capas que tinha para esse arco, a Panini escolheu a mais feia. Parece que está aqui, ó, X-Men Endas, nem dá para ver que é o X-Men Lendas. Então, assim, a gente vê uma série de... Tinha capas como essa, ó, muito mais bonita, tinha alternativas muito mais interessantes e me parece que a própria editora às vezes não tem o cuidado adequado com esse material. A história do que ela mostra aqui uma versão, várias versões alternativas do Quarteto Fantástico é tão difícil de ler e é tão boba que tem, por exemplo, um senhor fantástico morrendo de cócegas. E não é nem dizer que é por conta do viés de humor, não. É uma questão muito mal escrita mesmo. Então, né, eu acho que a gente tem que reconhecer quando um material é ruim. E nesse caso, X-Men Lendas 3 é um dos piores quadrinhos que eu li esse ano. O assunto aqui no canal é sempre falar de gibi é sempre muito bom, nem sempre todos os quadrinhos são bons. Esse foi o Poptopia de hoje, forte abraço e até a próxima!